Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Quem de vocês lembra desse senhor aqui que agora está parecendo um vampiro depois da febre amarela? O senhor Tony Blair, exatamente, o homem do Partido dos Trabalhadores do Reino Unido, que está pedindo um acordo global sobre restrições de discurso nas redes sociais. A esquerda do Reino Unido querendo a censura, né? Não temos nada aí de novidade. Eles dizem o seguinte: logo após a repressão aos chamados guerreiros do teclado por postagens nas redes sociais relacionadas aos recentes protestos contra a imigração em massa, os principais políticos de esquerda na Grã-Bretanha estão começando a exigir novas restrições de expressão na internet. Ou seja, se você não diz o que eles querem, você tem de ser calado, você tem de ser censurado. A classe dominante, a elite mundial, assim quer. E assim você tem de proceder. Você é apenas o quê? Servo, cidadão, escravo, não sei. Mas você não tem direito de falar se eles disserem que não. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, cujo governo neoliberal do Partido Trabalhista promulgou algumas das leis de discurso mais rigorosas da história britânica moderna, juntou-se ao coro de comentaristas, então, que exigem uma nova repressão às mídias sociais. E ela virá, né? Porque o povo só vai acordar quando a coisa ficar bem pesada para ele. Por enquanto, pesou, mas ainda não o suficiente. A hora que as coisas ficarem bem pesadas, porque junto com restrição de liberdade de expressão, virão perdas de outros direitos. Porque quando houver, então, problemas de superinflação, falta de emprego, toda uma série de problemas que a pessoa vai sentir na pele quando ela não conseguir mais comprar a sua picanhinha, né? Aí ela vai querer gritar, mas não vai mais ter como fazer isso. Perdeu a chance, né? Deixou passar, deixou com que a elite global tirasse isso dela. Eu não gosto nem de usar a palavra elite, porque elite remete a algo que seria superior, né? Mas é assim que eles se denominam, né? Isso aqui eu não vou nem perder muito tempo comentando, só para relembrar vocês, olha só. Mais fraco do que esperado, Estados Unidos adicionaram 142 mil empregos em agosto. Meses anteriores revisados para baixo, empregos na indústria de transformação despencam. A economia norte-americana está indo para o buraco, mas não é o mesmo buraco que o Brasil. Quando os Estados Unidos vai para o buraco, é um buraco raso, né? Só que o buraco raso deles vai criar uma onda de cataclismo econômico, na minha opinião, no mundo inteiro. Imagine aqui no Brasil que mesmo quando o mundo crescia, nós não conseguimos crescer, né? E aí, na minha opinião, eu não estou aqui fazendo indicação de compra, venda, manutenção de ativos, mas isso é mais um indicativo que vocês devem somar àqueles tantos que eu já passei aqui para vocês de crash, tá bom, pessoal? Vai acontecer? Só Deus e eles, né, que planejam os crashes, sabem. Contra-ataque. Robert Kennedy Jr. anuncia movimento tático ousado para ajudar o presidente Trump a ser eleito. Então, os juízes estaduais de Michigan, Carolina do Norte e Wisconsin agiram rejeitando o processo de Robert Kennedy Jr. para que seu nome fosse removido das cédulas estaduais. Por quê? Porque como ele desistiu, ele não quer que ninguém vote nele enganado. Ele queria que tirassem o nome dele das cédulas. Como eles não estão tirando, ele está vindo e apelando aos seus eleitores no Twitter, porque lá ainda tem liberdade de se usar o Twitter. Ele pediu aos seus apoiadores que votem em Trump em todos os 50 estados. Ele disse: eu confiava nele antes e vou continuar confiando nele agora. Não é hora de brigar sobre as questões que nos dividem. Temos que deixar nossas diferenças de lado e retomar nosso país. Uma das coisas que o Trump prometeu é colocar um Kennedy para ter acesso aos arquivos do FBI, da CIA, sei lá do que tudo, que envolvam o extermínio da família Kennedy que aconteceu no passado. Por que eles não querem deixar um Kennedy botar a mão nesses arquivos? Qual é o problema? O que está lá, né? Vamos ver. Se Trump for eleito, provavelmente nós ficaremos sabendo. Ação Judicial Federal. Isso aqui é que me dá uma certa preocupação. Será que Trump vai ser mesmo eleito? Ah, mas as pesquisas indicam que sim. Só que tem esse problema aqui. Condados do Arizona se recusam a expurgar não cidadãos das listas de eleitores. Será que as pesquisas estão contemplando os não cidadãos quando eles vão lá e perguntam em quem você vai votar? Ah, eu acho que vai ser na Kamala, ou Kamala, ou Camela, sei lá.
ou no Trump. Mas você é eleitor? Será que eles estão perguntando isso? Eu nem sei. Mas enfim, né, alguns estados aqui parece que não querem expurgar das listas os eleitores que não são cidadãos. Como é que um não cidadão pode votar? Veja só, o processo movido pela America First Legal contra o condado de Maricopa, Arizona, para impedir que imigrantes ilegais votem, agora inclui mais 14 condados do estado de Grand Canyon. Isso seria o mínimo, né? Você pensar que só pode votar num país aquela pessoa que é cidadão daquele país, e não quem entrou lá ilegalmente, né? Mas parece que não é bem assim. O processo argumenta que as autoridades não estão, conforme exigido por lei, eliminando nomes de não cidadãos das listas de eleitores e exige que o tribunal ordene que esses condados retifiquem sua recusa em cumprir a lei. Isso não é apenas para garantir que estrangeiros ilegais não votem. Citando pesquisas, o processo argumenta que a confiança pública nas eleições está se deteriorando porque milhões de americanos acreditam que estrangeiros ilegais estão votando. Ainda isso, né? A pessoa pensa, poxa, para que eu vou lá votar se não vai adiantar nada porque milhões aí de imigrantes ilegais estão votando? Aí você pensa, poxa, mas o que tem? O cara está lá trabalhando e tal, mas você imagina o seguinte, tem muita gente que odeia os Estados Unidos, aí a pessoa quer a destruição do país, vai entrar lá dentro do país, você acha que vai votar em quem? É justo uma pessoa que odeia o país votar dentro daquele país? É a mesma coisa que você deixar alguém entrar dentro da sua casa, essa pessoa te odeia, e aí ela vai decidir o que vai ser colocado dentro da geladeira, o que vai ser, como é que vai ser a fiação elétrica, o que vai ser feito com a tubulação de gás, o que você acha que vai acontecer dentro dessa casa se você passa a administração para quem te odeia? Né? Só pensar um pouco. E o Goldman Sachs, né, a elite, que está aí junto com a elite política, né, a elite financeira, endossa a política de imigração globalista de Kamala Harris, segundo aqui o Breitbart. Kamala Harris será melhor para os investidores de Wall Street porque ela importará mais migrantes legais e ilegais de baixos salários do mundo todo, de acordo com Goldman Sachs, uma empresa de investimentos de Nova York. Então, quem só pensa no dinheiro de curto prazo e não precisa de uma nação, não se importa se a nação vai ou não ser demolida. A escolha foi admitida em um relatório de 3 de setembro intitulado A Eleição e a Economia, estimando a imigração, o comércio e os efeitos fiscais. É tudo muito claro, todos unidos aí, as duas pontas, né, unidas contra o povo. Putin indica que Brasil, China e Índia podem mediar negociação de paz com a Ucrânia. Mudando aqui totalmente. Agora pense comigo, por que o Putin iria indicar o Brasil, a China e a Índia? Porque faz parte do BRICS. Mas, primeiramente, por que há essa aproximação tão grande entre esses países, cada vez maior? Ao ponto de o Putin só confiar nos 3 para mediarem uma negociação de paz com a Ucrânia. Porque há realmente uma aproximação muito grande. Então isso indica também um pouco de por que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo em nosso país. É por conta do pensamento de quem está no poder e de quem eles se alinham. Existe uma palavra que diz, né, que é impossível que 2 andem juntos sem que tenham o mesmo intento. Ou aquele dito popular, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Né? Vamos adiante. Planejando uma OTAN pós-americana, a Europa deve preparar-se para um segundo mandato de Trump, Foreign Affairs, Relações Exteriores. Então aqui, esse importante site de visão neoliberal, como a esquerda gostava de dizer, os atuais aliados da esquerda, né, os neoliberais, esse site de visão neoliberal, globalista, disse que a Europa deve preparar-se para um segundo mandato de Trump. Então é um sinal aí de que o Laranjão possivelmente vai ser eleito. A Europa pode em breve se encontrar em uma situação difícil. Até o final de janeiro de 2025, o parceiro mais importante do continente, os Estados Unidos, pode ser liderado pelo ex-presidente Donald Trump, que disse que encorajaria a Rússia a fazer o que diabos quisesse com os países europeus, que não fizesse o que ele queria, gastar mais em defesa. Ou seja, que ele não vai mais comprar briga de ninguém. Né? O governo Trump anterior prejudicou o relacionamento transatlântico e a próxima iteração parece quase certamente será pior. Se livre da influência dos republicanos atlantistas tradicionais que compuseram seu gabinete em seu primeiro mandato,
um Trump no segundo mandato enfrentaria menos oposição. Sim, porque os republicanos atlantistas tradicionais, quando ele protestou por conta do que aconteceu nas eleições presidenciais, o que eles fizeram? Traíram ele, né? Traíram a confiança que ele tinha tido de colocar eles nos cargos de confiança dele. O próprio vice-presidente virou as costas para ele. Então, o Trump parece que aprende com os erros, né? Um segundo governo provavelmente não vai ter esse pessoal tradicional do Partido Republicano, até porque eles estão afastados da campanha. E, pelo contrário, hoje nós vemos pessoas como Robert Kennedy Jr., né? Um antigo esquerdista, né? Vindo aí. Porque as coisas estão mesmo se invertendo, né? Tudo de cabeça para baixo. Aquilo que era de esquerda virou de direita e vice-versa, né? E para finalizar isso aqui, ó, pessoal, o que eles chamam de extrema-direita tornou-se criadora de reis na França após nomeação de Michel Barnier. Por quê? Porque é popular, né? Aqui é onde é que está o povo, onde é que estão os votos de fato? Com o povo, com a massa. E aí eles chamam de extrema, né? Direita. Mas, na verdade, onde está a massa, está os criadores de rei, onde há democracia, óbvio, né? O presidente francês Emmanuel Macron finalmente nomeou um primeiro-ministro para quebrar o impasse político da França. Ao fazer isso, ele deu à extrema-direita uma grande vitória. A sobrevivência do futuro governo de Michel Barnier depende da boa vontade do Rally Nacional, partido de Marine Le Pen, que ficou em terceiro lugar nas eleições antecipadas deste verão. Ou seja, nem sempre o mais forte é o que realmente manda. Isso acontece muito em eleições de interior, onde a terceira força acaba se tornando a mais forte das três. Por quê? Porque há uma disputa muito grande entre as duas forças maiores e a terceira vem para desequilibrar. Para o lado que ela pender, ela vai colocar a força, né? Então, a Nova Frente Popular, a aliança de esquerda que ganhou a maioria dos assentos, não conseguiu a maioria absoluta e já jurou apoiar moções de desconfiança contra Barnier na Assembleia Nacional. Barnier, portanto, precisará do apoio tático da tal da extrema-direita. Ora, veja, então, o Macron vai precisar da Le Pen. Como é o mundo, né? E a Le Pen, se der um apoio mínimo, eu imagino que ela não vai ingressar no governo, talvez ingresse, acho que não, mas dando um apoio mínimo para que ele se mantenha no poder, já vai começar a implementar certas políticas. Ela vai dizer, olha, nós apoiamos, damos um apoio mínimo de sustentação para que você permaneça no cargo, mas você precisará implementar tal e tal e tal medida. E nós não queremos participar do governo, porque nós não queremos nos sujar com as políticas que você defende, né, e que nós não defendemos, e que são impopulares. Então, a terceira força às vezes acaba prevalecendo sobre as outras duas. Assim é no interior, acontece muito, né? Aquelas famílias, né, ou aquele pequeno grupo que ora está de um lado, ora está do outro, no fundo, são eles que sempre decidem as eleições, né? São poucos votos, mas são os fiéis da balança. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.